Olá, é um prazer falar com você e hoje nós vamos conversar sobre a estrutura de uma norma jurídica. Um ato normativo, ele possui uma organização própria de escrita, uma organização formal. Então, pode ter epígrafe, artigo, pode ser que tenha parágrafos, incisos, alíneas, enfim, existe uma lógica para tudo isso. Inclusive, a Lei Complementar 95, de 26/2 de 1998, ela dispõe sobre a elaboração e redação das leis. Conhecer essa estrutura é de grande valia para você, estudante e profissional do direito. A sanção da Lei Complementar 95, ela representou um marco para nós, pois antes dela, a legislação não tinha esse rigor de padronização. Então a nossa conversa vai se pautar pelos princípios da Lei Complementar 95 e vai ser dividida em 3 momentos. No primeiro momento, eu falo sobre a estrutura da lei. Então aqui eu vou te falar que a lei tem uma estrutura que se divide em preliminar, normativa e final. Te conto o que é epígrafe, o que é ementa, o que é preâmbulo. No segundo momento, a gente conversa sobre a estrutura do artigo. E aí eu vou te falar o que é artigo, o que é parágrafo, o que é inciso, o que é alínea. E por fim, num terceiro momento, a gente vai tratar da articulação da lei do ponto de vista em que ela pode se dividir em título, capítulo, seção, subseção e etc. Então, bora lá? Agora nós vamos falar sobre a estruturação da lei. E o primeiro ponto a sabermos é que a lei se divide em 3 partes básicas. A primeira é a parte preliminar, que compreende a epígrafe, a ementa e o preâmbulo. Você já vai encontrar isso logo no início da lei, porque ela representa propriamente a parte inicial de um ato normativo. Então vamos ver. Primeiro a gente tem a epígrafe. A epígrafe a gente costuma dizer que ela qualifica o ato normativo no meio jurídico e em seu tempo, por meio da espécie normativa, do número e da data. Então vamos ver no exemplo. Aqui na epígrafe a gente vai ter o título designativo da espécie normativa, que no nosso exemplo seria a lei, mas existe medida provisória, decreto, resolução e etc. Seguido de um número, que no nosso caso aqui é 12.288. Seguido da data, que no caso aqui é 20 de julho de 2010. Então, em síntese, a epígrafe, ela representa a identificação singular e numérica de um ato normativo. Se a gente for fazer uma analogia com a nossa vida em sociedade, o que nos identifica na vida em sociedade? O nosso nome, o número do nosso RG, CPF, a data de nascimento. Então, quando alguém quer nos encontrar ou quando a gente tem que se identificar em algum lugar, nós nos pautamos por essa informação. Quando você tiver que localizar um ato normativo ou identificá-lo de alguma forma, deve se pautar pelos elementos da epígrafe. Seguindo aqui, na parte preliminar, a gente também vai encontrar a ementa. A ementa ela vai vir logo abaixo da epígrafe, E o que a ementa representa? A ementa ela vai trazer o tema central da norma. Entendeu? O assunto que está sendo tratado lá de forma objetiva, ou seja, ele apresenta o objeto da lei. Via de regra, toda norma, todo ato normativo, ele possui uma ementa, mas eventualmente você pode encontrar aí uma portaria, uma resolução sem ementa. E aí o que fazer nessa situação para descobrir o objeto da lei? Você deve ir até o artigo 1º do ato normativo, Aqui vai constar o objeto da lei e o âmbito de sua aplicação. E aí fica a dica, durante a sua leitura, você pode estudar em conjunto o texto da ementa e o texto do artigo 1º para compreender melhor qual o objeto da lei e o seu âmbito de aplicação. Seguindo na estrutura preliminar de construção da lei, logo após a ementa vem o preâmbulo. E que informação eu tenho no preâmbulo? O preâmbulo ele vai indicar qual é o órgão ou a instituição competente pela prática daquele ato normativo. Em alguns casos, até ele traz a fundamentação legal disso. Então, pessoal, a parte preliminar ela se constitui desses 3 elementos: epígrafe, ementa e preâmbulo.
Agora vamos conversar sobre a segunda parte, que é a parte normativa. No que consiste a parte normativa de uma lei? Ela representa o texto propriamente dito, ou seja, é a descrição da regra jurídica, é a descrição dos princípios relacionados à matéria tratada naquela norma, naquele ato em específico. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, por exemplo, numa redação convencional, você tem lá o título, nas primeiras linhas vai ter ali o tema, o assunto que vai ser tratado e depois você desenvolve o texto da redação, né? No ato jurídico é isso, a parte normativa é o desenvolvimento da regra e princípios jurídicos tratados naquele ato normativo. E o terceiro elemento que compõe a estrutura de uma regra jurídica é, vamos ver, a parte final. Na parte final a gente encontra, por exemplo, a cláusula de vigência, ou seja, quando aquele ato normativo ele entra em vigor. Se for de baixo impacto, se aquela norma, aquela regra jurídica for de baixo impacto, ela entra em vigor na data de sua publicação. Se ela for de impacto maior, tiver uma maior repercussão, ela entra num período de vacácio. Então pode entrar em vigor em 90 dias, 180 dias. Aqui no nosso exemplo, no caso, se trata da parte final do Código Civil e ele entrou em vigor 1 ano após a sua publicação. Então na parte final você sempre vai encontrar a cláusula de vigência. Pode ser que exista o quê? A cláusula de revogação. Se esse ato normativo ele estiver revogando um outro ato normativo ou um trecho dentro desse ato normativo, a informação vai vir no final, que seria nas cláusulas de revogação. Na parte final da lei, a gente também vai encontrar disposições transitórias. Então, em resumo, nós podemos dizer que a parte final de um ato normativo vai trazer as medidas necessárias para a implementação dele no meio jurídico, na sociedade. Beleza, pessoal? E ainda falando da parte final, a gente tem uma outra questão, que é o fecho de lei. No fecho de lei, nós vamos encontrar o local, a data e a assinatura da autoridade competente para a prática daquele ato. E nós temos uma outra curiosidade. No fecho de lei, para a legislação federal, existe a menção a 2 atos importantes da nossa história, que seria a Declaração da Independência e a Proclamação da República. Então, concluindo, a lei ela vai ser estruturada por 3 elementos básicos: parte preliminar, parte normativa e parte final, onde nós vamos encontrar a identificação da lei, o objeto da lei, visualizar onde está encaixada a parte normativa, a descrição da regra jurídica desse ato e a parte final que vai nos indicar todas as medidas necessárias para a implementação dela. É isso aí, galera. No próximo vídeo a gente conversa sobre artigo, inciso, parágrafo, linha. Eu vou te explicar como tudo isso é representado dentro de uma lei. Te espero lá!